História para relaxar. A última noite do Império Otomano vai te deixar chocado. A aldeia de Santo Antônio estava envolta em sombras, e não apenas as da noite. Em meio a gritos abafados e murmúrios de homens, Aline, a tecelã, sentia um aperto no peito, algo que a incomodava profundamente. Com o Império Otomano desmoronando, os ecos da Grande Guerra reverberavam nas vielas de pedra. Cada passo de um soldado era como uma batida de tambor, preparando-se para uma batalha que inevitavelmente mudaria tudo. Naquele dia, os homens discutiam fervorosamente nas tavernas, gesticulando com as mãos, o álcool misturado ao medo e à bravura. Porém, as vozes femininas estavam ausentes. Aline observava, quase invisível, enquanto o fardo de uma realidade imposta pesava sobre ela. Era a última noite antes da possível partida de seu irmão José. Ele era tudo o que tinha, e a ideia de perdê-lo a consumia. Enquanto o vento sussurrava histórias de bravura e sacrifício, Aline decidiu se refugiar na Su. Assim que abriu, palavras de uma voz distante, a de sua avó, dançaram diante dela. Ouvindo a voz dela contar sobre os tempos de guerra, a resistência das mulheres que, como Aline, se viam empurradas para fora da vida familiar. A cada página virada, Aline sentia a urgência daquelas palavras ressoando dentro de si. Essas mulheres enfrentaram horrores, mas também encontraram força nas adversidades. Naquelas páginas surgiam histórias de amor perdido, revoluções e lutas, segredos esquecidos que moldaram suas vidas. Aline se sentiu envolta em um manto de coragem, enquanto uma onda de emoção a atingia, quebrando as correntes invisíveis que a prendiam. Ela começou a questionar seu lugar no mundo. A liberdade parecia à sua mercê, mas a vilania do silêncio da sociedade pesava sobre ela. O diário se tornava um farol, iluminando um caminho que até então parecia escuro e confuso. Em meio a trechos sobre bravura, ela começou a vislumbrar quem realmente desejava ser, não mais uma tecelã à nu. Enquanto a escuridão se aproximava, o peso das perguntas ainda ressoava em seu peito, e Aline se perguntava: o que seria dela, enquanto o mundo girava e a história se desenrolava ao seu redor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele silêncio profundo, onde cada respirada ecoava, Aline se viu diante de uma bifurcação. Um som distante, os homens debatendo fervorosamente sobre o futuro, trouxe-a. Mas naquele exato momento, um estrondo sacudiu a taverna. O chão tremeu sob seus pés e o vidro das janelas vibrava. Gritos, o som de madeira estalando. Aline saiu em disparada, o coração acelerado. O que havia acontecido? A rua estava em caos. Pessoas corriam de um lado para o outro, aterrorizadas. A visão de um grupo de soldados turcos invadindo a aldeia deixou-a paralisada. O Império Otomano estava caindo. Mas agora, Aline entendia. O pesadelo não tinha acabado. Ele apenas mudara de forma. Para dentro! Gritou um homem ao lado dela, puxando-a pela mão. Era Miguel, um amigo da família. Aline sentiu a adrenalina tomar conta enquanto eles se escondiam atrás de uma carroça, as batidas de tambores reverberando cada vez mais altas. Mas, como se o destino quisesse brincar com suas esperanças, o que aconteceu a seguir não poderia ter sido previsto. De repente, uma voz conhecida cortou o ar. Era José, seu irmão. Estava na linha de frente ao lado dos soldados, brandindo a espada. No entanto, ao invés de lutar contra os invasores, ele estava com eles. O coração de Aline parou. José, não pode ser, pensou. O homem que ela amava e temia ao mesmo tempo, do lado do inimigo. A visão era surreal. Aline não conseguia processar. O olhar de José,
Não trazia o calor familiar, mas um brilho frio e distante. Ele gesticulava, parecia comandar as tropas. E quando os soldados começaram a se aproximar da taverna, uma onda de desespero a atingiu. O que tinha mudado? O que fez com que seu irmão escolhesse aquele lado? Um punhado de moradores gritava. A chuva de perguntas não parava em sua mente. O que acontecera? Qual segredo José guardara? O diário, que lhe fornecera força, agora parecia um fardo. Cada palavra, uma lembrança da infância, agora soando como uma traição. O que diziam as mulheres do passado? Liberdade, resistência. Mas quem resistia agora? Miguel puxou Aline de volta para detrás da carroça, enquanto o pânico tomava conta. Havia sangue na rua, gemidos e o eco de passos pesados ao seu redor. A taverna, que era um abrigo, agora era um campo de guerra. Aline sentia um nó na garganta. Não era só a batalha externa que se desenrolava. Havia uma batalha dentro dela. Os soldados estão aqui para conseguir controle da aldeia. Precisamos ir, Miguel afirmou, os olhos apertados em foco. Mas Aline não conseguia se mover. José, ela sussurrou. O peso de sua escolha a arrastava para o fundo. E quando tudo parecia se encaminhar para um clímax, uma explosão irrompeu ao lado da taverna. O chão ruiu, pedras voaram. Aline viu um corpo ser lançado para o ar, flutuando por um instante, antes de cair na calçada em uma poça de sangue. O que era aquele horror? Um grito ecoou e lágrimas brotaram de seus olhos. O mundo à sua volta desmoronava. Aline olhou para Miguel e de volta para a cena caótica. Sentia-se paralisada. Eu preciso saber a verdade sobre o meu irmão. Com esse chamado interior, ela percebeu que a noite não era apenas o fim de tudo que conhecia, mas o começo de uma nova batalha. E não se tratava apenas da guerra Allstide, mas uma guerra pelo que restava de sua família. Enquanto o caos se desenrolava e a fumaça envolvia a taverna, uma pergunta gritava em sua mente. Que lado estava José realmente escolhendo? E nesse momento, tudo que Aline pensava saber desmoronou como as paredes ao seu redor. A história que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Aline olhou fixamente para o chão, o coração pulsando em um ritmo frenético. A cena na rua a engoliu inteiramente. E ali, entre os gritos e a fumaça, ela sussurrou o nome do irmão. Repetindo como um mantra, José, José, José. Miguel, puxando-lhe pelo braço, tentava deslocá-la do lugar. Mas Aline estava paralisada. O peso da realidade a esmagava. E qual era a verdade? Por que José estava ao lado dos soldados? Ouvia o som de pés pesados se aproximando, mas sua mente parecia ter desconectado. Ele não é assim, gritou Aline, agoniada. Miguel a olhou com uma expressão de desespero. Precisamos ir. E enquanto a multidão ao redor se tornava poeira e caos, algo profundo despertou dentro dela. Uma voz emergiu do fundo de sua essência, uma determinação crescente, quase visceral. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra grande a encobriu. Uma figura alta e armada se destacou. O medo se intensificou enquanto Aline olhava para o homem que se aproximava. Ele não era um soldado comum. Em seu peito, um emblema familiar. Um símbolo que Aline conhecia bem. O que você está fazendo aqui, Mostafa? Murmurou, reconhecendo o homem que havia crescido ao seu lado. Ele parou em frente a ela, um brilho ameaçador nos olhos. Aline, não é seguro aqui. Você precisa se afastar. Como você pode fazer isso? A voz de Aline tremeu, a raiva e a dor tomando conta. Você estava ao nosso lado, lado da aldeia. Mustafa hesitou, visivelmente dividido. E foi nesse espaço de indecisão que tudo mudou. Nem tudo é o que parece, ele respondeu. E ao seu toque, a atmosfera pareceu se alterar. Algo piscou em seus olhos. Um segredo apunhalando a verdade em seu íntimo. Ele estava com os soldados. Mas por quê? Aline, eu tenho que te contar a verdade sobre José. A mente dela girou. O que você quer dizer? Questionou. O temor transformando-se em necessidade urgente de saber. José está lutando ao lado dos turcos. Mustafa balançou a cabeça. Não é isso.
As pessoas elas estão sendo manipuladas. Você não faz ideia do que está acontecendo. José, ele é uma peça maior nesse jogo. E não está do lado que você imagina. Aline sentiu um golpe no estômago. Um grito de raiva se formou em sua garganta. Como você se atreve a dizer isso? Meu irmão nunca trairia a aldeia. Mas a incerteza dela começou a se esgueirar. Mustafá franziu o semblante, como se estivesse lutando contra fantasmas. Este não é o momento para discutir. Eles estão cercando. Precisamos ir. E como para reforçar suas palavras, um estrondo de outra explosão ecoou, fazendo a terra tremer. Aline olhou de relance para a taverna, cujas paredes começaram a desmoronar sob a pressão. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. O que era verdade? O que era mentira? Uma voz ao fundo murmurou algo que fez seu coração quase parar. Ele não é seu irmão, Aline. O morador da aldeia, com os olhos arregalados, revelou uma informação explosiva. José não é quem você pensa que é. O mundo ao redor dela desabou. Um eco de confusão tomou conta de sua mente. O que significava essa revelação? Seria verdade? O peso de sua realidade estava prestes a desmoronar de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. A linha entre amigo e inimigo estava se desfazendo. Os rostos, que antes pareciam conhecidos, agora estendiam sombras suspeitas. O que estava acontecendo naquele tumulto? Aline se sentiu perdida. Mas a chama da resistência acendeu uma nova esperança dentro dela. Com um olhar a Mustafá, ela sussurrou: "Se você sabe algo, precisa me contar agora." Mas enquanto ele abria os lábios para falar, uma nova explosão estourou atrás deles, lançando-os ao chão. E a realidade se tornava um pesadelo sem fim. Aline, ainda no chão, olhou ao redor, o pânico dominando cada gota de coragem que tinha. O que mais estava por trás daquela fachada de normalidade? O que ela realmente sabia sobre seu irmão? A noite estava apenas começando, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Aline, ainda no chão, percebeu o mundo se desfazer ao seu redor. Cada estrondo das explosões, cada grito, cada chamada de pânico se misturava em uma sinfonia caótica. Ela mal percebeu que Mustafá puxou novamente, seu olhar agora mais urgente. "Aline, precisamos ir. Agora." Mas antes que pudesse se mover, uma nova vibração ecoou pela terra, e uma sombra se projetou sobre eles. Aline olhou para cima e seu coração gelou. Era José, o irmão que ela conhecia. Agora de arma em punho, ele se aproximava deles, o olhar insondável. Era ele. Mas não era. "José!" A voz dela estava embargada pela confusão e pânico. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" Ele olhou para ela e por um breve momento o vislumbre de reconhecimento brilhou em seus olhos. Mas logo foi substituído por uma frieza que a cortou como uma faca. "Aline, não posso voltar atrás. Não há tempo para explicações. Você não entende. Entender o quê? Você está do lado deles." As palavras saíram rasgadas, com a dor aflorando a cada sílaba. "Eles têm o que precisamos. Sabe o que está em jogo aqui?" José gesticulou, quase desesperado. "Essas pessoas, o que elas planejam é maior do que todos nós. É sobre sobrevivência." As palavras dele eram um soco no estômago. Aline balançou a cabeça, tentando separar fato de delírio. "Sobrevivência? Você está se unindo aos que estão destruindo nossa casa." "Eu não tive escolha." Ele gritou de volta, e a intensidade do seu olhar fez tremer a confiança que Aline tinha dele. Então, numa fração de segundo, que parecia uma eternidade, tudo mudou. Por trás de José, uma silhueta emergiu. Era uma mulher com uma capa escura e um olhar penetrante. À medida que se aproximava, a verdade despontou em um relâmpago de horror. Era Fátima, a rival de Aline. Alguém que sempre a via como uma concorrente. "Você não deveria estar aqui, Fátima." José protestou, mas já era tarde demais. A visão do rosto familiar de Fátima provocou um tsunami de emoções. Aline sempre a considerou uma inimiga, mas agora perguntava-se: qual era o verdadeiro papel de Fátima nessa história? Por que ela estava com José? "Você não consegue ver, Aline?" Fátima disse com um sorriso enigmático.
Toda essa guerra é um jogo de quem controla a verdade. José foi escolhido para nos ajudar. Ele está no centro de algo muito maior. Como você pôde? Aline mal podia falar, atônita com o que estava ouvindo. A ideia de José como um traidor parecia surreal, uma tortura entre as expectativas e a traição. Escolhas devem ser feitas, Aline. Às vezes, quem parece ser o inimigo é, na verdade, a única saída. Fátima, agora parecendo quase majestosa ao lado de José, fez um gesto com a mão, como se enlaçasse o futuro deles. Aline sentiu seus joelhos fraquejarem. Não, você não pode estar com ele. Não assim. Você não sabe? José começou, sua voz transformando-se em um sussurro pesado. Fátima e eu estamos envolvidos em algo que você não pode compreender. A verdadeira batalha não é aqui, é sobre quem será capaz de moldar o futuro do nosso povo. Uma onda de traição a atingiu, e Aline olhou para Miguel, buscando apoio. Ele estava sem palavras, paralisado pelo choque, os olhos fixos no irmão, como se a revelação dele tivesse rasgado sua própria realidade. José, não é assim. Lutar não pode significar se unir ao inimigo. Aline suplicou, mas a raiva e a dor estavam prestes a explodir. E quando o chão sob eles tremeu novamente. A realidade não era mais o mesmo. Uma nova explosão ao longe iluminou o horizonte em um brilho cruel. E em meio à fumaça e destruição, um clamor despontou no ar. Aline, corre! Eles estão vindo! Aline ficou paralisada. As conexões, os laços de família e amizade que antes a definiam, eram agora caminhos entrelaçados por segredos e traições. E ali estava ela, em uma encruzilhada, presa entre o que desejava crer e o que a verdade gritava. Que lado era o certo? O que realmente significava escolher o lado delas? O futuro tinha se transformado em uma incerteza aterradora. Então Aline, digerindo tudo isso, olhou para José e Fátima, e no instante de clareza, uma pergunta atormentava sua mente. E se o que vocês estão lutando para proteger for até o que está destruindo a todos nós? As palavras, uma reverberação de dúvidas e resolução, ficaram penduradas no ar carregado de fumaça. Enquanto o caos ao redor crescia, qualquer passo em falso poderia significar a destruição não apenas de sua aldeia, mas da própria essência de quem eram. E nesse momento, Aline percebeu que todas as certezas se diluíam em um mar de incertezas. O que ela pensava saber agora já não significava mais nada. Aline sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As palavras de José e Fátima reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. O que eles estavam dizendo? Que seu irmão realmente pretendia. A adrenalina correu por suas veias enquanto... Você não sabe o que está dizendo. Aline gritou, mas a voz dela parecia se perder no clamor da multidão. O desespero a apertava, a boca seca, o coração batendo forte. Ela precisava entender. José, o que você quer dizer com sobrevivência? O que está acontecendo? Miguel a puxou, tentando tirá-la do caminho da destruição. Aline, nós precisamos sair agora. Mas ela permanecia paralisada, a confusão tomando conta de cada canto de seu ser. Não era apenas seu irmão ali. Era a escolha de ser alguém diferente na guerra em que estavam todos presos. José, você pode sair dessa. Aline implorou, tentando alcançar o olhar familiar que agora parecia tão distante. Você sempre foi mais do que isso. Um novo rugido ecoou e uma explosão lançou terra e escombros ao redor deles. Aline caiu ao chão, os olhos fechados contra a força da onda. Quando abriu os olhos novamente, tudo parecia diferente. A poeira obscurecia a visão, mas as silhuetas de José e Fátima finalmente pareciam se mover. E então o inesperado aconteceu. Uma gritaria ensurdecedora e o som de uma porta se estourando ecoaram. A taverna, seu refúgio, agora um campo de batalha. Do meio da poeira e do caos, uma figura surgiu. Era uma mulher, e as sombras a seguiram. O rosto dela parecia familiar, mas não era alguém que Aline esperava. Era Clara, a antiga amiga de infância. Clara? O que você está fazendo aqui? Aline exclamou, a confusão crescendo. Naquele momento, um frio percorreu sua espinha, quando Clara balançou a cabeça.
Eu estou aqui para acabar com isso. Ela olhou para José e Fátima com uma intensidade que congelou o ar. Você não deveria ter se metido nisso, José. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza subjacente. Clara, você está do lado deles? Aline não conseguia acreditar no que seus olhos viam. As duas se olhavam, e dentro daquela conexão, cada uma via anos de amizade desmoronando. Clara lançou uma frase que mudou tudo. Você não sabe, Aline. José não é quem você pensa que é. Ele está ligado a tudo isso. A nossa resistência é uma armadilha. O tempo parou. As palavras de Clara penetraram a mente de Aline como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? Aline sentiu o mundo girar ao seu redor. Como você pode falar assim? José é meu irmão. Se você soubesse o que ele realmente fez, o que eles têm planejado, você não iria querer se interpor. Clara olhou para trás, onde os soldados se agrupavam. E Aline percebeu os símbolos, as bandeiras destraudadas, tudo isso tomando forma. O que Clara dizia não era apenas uma acusação, mas uma verdade horripilante. Um soldado fez seu caminho em direção a eles, as armas a postos. Para trás, todos vocês. A voz estava cheia de autoridade. E quando Aline olhou para o soldado, olhares se cruzaram. Ela reconheceu a expressão e sua cabeça girou. Era o próprio Padre Miguel, da aldeia, agindo como se fosse um deles. Gritando ordens. Clara, você sabia disso? Aline fez a descoberta com uma sensação de traição dilacerante. Você sabia que ele... O soldado virou-se para Aline, e a expressão dele mudou. Aline, você tá viva. Não combinava com a situação. E mais segredos começaram a se desvelar. Clara olhou para baixo, como se não quisesse mais ver. Ele não é o que parece, Aline. Clara implorou. E a confusão tomou conta. Aline se viu presa em uma teia de verdades que, a cada segundo, se tornavam mais complexas, mais perigosas. Eu só estava tentando proteger você. Aline olhou entre os grupos e a realidade desmoronava em sua frente. A noite estava apenas começando, e os ecos de promessas quebradas ressoavam ao seu redor. O que mais estava escondido sob a superfície da guerra? Para qual lado a verdade deles a levaria? Enquanto a fumaça envolvia tudo como um manto pesado, Aline percebeu que o futuro dela estava em uma linha tênue entre lealdade e traição. Que mais segredos estavam por trás da batalha que começaram a enfrentar? As respostas pareciam mais nebulosas do que nunca, e a escuridão se aproximava, cheia de possibilidades irreais. Aline sabia que precisava de clareza, mas tudo parecia um labirinto insondável. Aline sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As palavras de José e Fátima reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. O que eles estavam dizendo? O que seu irmão realmente pretendia? A adrenalina correu por suas veias enquanto a cena ao redor se tornava mais caótica. Não era apenas uma batalha física, era uma guerra que se desenrolava dentro dela. Você não sabe o que está dizendo, Aline gritou, mas a voz dela parecia se perder no clamor da multidão. O desespero a apertava, a boca seca, o coração batendo forte. Ela precisava entender. José, o que você quer dizer com sobrevivência? O que está acontecendo? Miguel a puxou, tentando tirá-la do caminho da destruição. Aline, nós precisamos sair agora. Mas ela permanecia paralisada, a confusão tomando conta de cada canto de seu ser. Não era apenas seu irmão ali. Era a escolha de ser alguém diferente na guerra em que estavam todos presos. José, você pode sair dessa, Aline implorou, tentando alcançar o olhar familiar que agora parecia tão distante. Você sempre foi mais do que isso. Um novo rugido ecoou, e uma explosão lançou terra e escombros ao redor deles. Aline caiu ao chão, os olhos fechados contra a força da onda. Quando abriu os olhos novamente, tudo parecia diferente. A poeira obscurecia a visão, mas as silhuetas de José e Fátima finalmente pareciam se mover. E então, o inesperado aconteceu. Uma gritaria ensurdecedora e o som de uma porta se estourando ecoaram. A taverna, seu refúgio, agora um campo de batalha. Do meio da poeira e do caos, uma figura surgiu.
Era uma mulher, e as sombras a seguiram. O rosto dela parecia familiar, mas não era alguém que Aline esperava. Era Clara, a antiga amiga de infância. Clara, o que você está fazendo aqui? Aline exclamou, a confusão crescendo. Naquele momento, um frio percorreu sua espinha quando Clara balançou a cabeça. Eu estou aqui para acabar com isso. Ela olhou para José e Fátima com uma intensidade que congelou o ar. Você não deveria ter se metido nisso, José. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza subjacente. Clara, você está do lado deles? Aline não conseguia acreditar no que seus olhos viam. As duas se olhavam, e dentro daquela conexão, cada uma via anos de amizade desmoronando. Clara lançou uma frase que mudou tudo. Você não sabe, Aline. José não é quem você pensa que é. Ele está ligado a tudo isso. A nossa resistência é uma armadilha. O tempo parou. As palavras de Clara penetraram a mente de Aline como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? Aline sentiu o mundo girar ao seu redor. Como você pode falar assim? José é meu irmão. Se você soubesse o que ele realmente fez, o que eles têm planejado, você não iria querer se interpor. Clara olhou para trás, onde os soldados se agrupavam, e Aline percebeu os símbolos, as bandeiras desfraldadas, tudo isso tomando forma. O que Clara dizia não era apenas uma acusação, mas uma verdade horripilante. Nesse momento, um soldado fez seu caminho em direção a eles, as armas a postos. Para trás, todos vocês! A voz estava cheia de autoridade, e quando Aline olhou para o soldado, olhares se cruzaram. Ela reconheceu a expressão e sua cabeça girou. Era o próprio Padre Miguel, da aldeia, agindo como se fosse um deles, gritando ordens. Clara, você sabia disso? Aline fez a descoberta com uma sensação de traição dilacerante. Você sabia que ele... O soldado virou-se para Aline, e a expressão dele mudou. Aline, você está viva? A surpresa não combinava com a situação, e mais segredos começaram a se desvelar. A noite estava apenas começando, e os ecos de promessas quebradas ressoavam ao seu redor. Você não poderia estar aqui, Aline, Miguel gritou, o medo pesando em suas palavras. Você não entende o que está acontecendo. Aline olhou para ele, desamparada. O que você quer dizer? O que você e José fizeram? Isso não é sobre nós, ele replicou, um toque de desespero na voz. É sobre a sobrevivência da aldeia. Temos que nos unir aos que podem nos proteger. Proteger? Com base na traição. A voz de Aline foi um sussurro sufocante, a realidade se despedaçando aos poucos. O peso da revelação a esmagava. O que você fez? E antes que Miguel pudesse responder, a explosão que engolira a taverna se intensificou, jogando Aline e Clara para trás. Enquanto os fragmentos de madeira e pedra voavam, Aline percebeu algo, uma faísca no ar, uma oportunidade. Vamos, Aline gritou. Se nós ficarmos aqui, estamos todos condenados. Mas Clara hesitou, os olhos buscando alguém que já não estava mais ali. E nessa hesitação, Aline viu uma sombra passar entre as chamas. Era José, aproximando-se, mas não sozinho. Uma figura encapuzada estava atrás dele, os olhos escondidos sob o manto, o semblante sombrio. Quando a figura removeu o capuz, Aline sentiu seu coração congelar. Era alguém de sua infância, um amigo que havia desaparecido anos atrás. O nome ficou preso em sua garganta. Antônio? Aline sussurrou, a voz falhando. O passado e o presente colidiram em um único momento de horror. Sua cidade, Aline, está em jogo, e você não faz ideia do que realmente significa isso. Antônio falou, e suas palavras cortaram o ar como lâminas. Aline ficou sem palavras. O desenrolar da história que ela pensava conhecer agora tomava um rumo muito mais obscuro. Você e José, de que lado vocês estão? A voz dela tremia, a confusão a envolvendo em uma rede de incertezas. A amizade, o laço de sangue, tudo isso agora se misturava em uma dança mortal. E no fundo de seu ser, Aline sabia que estava prestes a descobrir verdades muito mais sombrias do que a guerra. E assim, entre o caos e o desespero,
Aline se viu à beira de uma revelação devastadora. A verdadeira batalha não era apenas pelo futuro deles, mas pela alma de tudo o que acreditavam ser. Aline sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As palavras de José e Fátima reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. O que eles estavam dizendo? O que seu irmão realmente pretendia? A adrenalina correu por suas veias enquanto a cena ao redor se tornava mais caótica. Não era apenas uma batalha física. Era uma guerra que se desenrolava dentro dela. Você não sabe o que está dizendo, Aline gritou, mas a voz dela parecia se perder no clamor da multidão. O desespero a apertava, a boca seca, o coração batendo forte. Ela precisava entender. José, o que você quer dizer com sobrevivência? O que está acontecendo? Miguel a puxou, tentando tirá-la do caminho da destruição. Aline, nós precisamos sair agora. Mas ela permaneceu paralisada, a confusão tomando conta de cada canto de seu ser. Não era apenas seu irmão ali. Era a escolha de ser alguém diferente na guerra em que estavam todos presos. José, você pode sair dessa. Aline implorou, tentando alcançar o olhar familiar que agora parecia tão distante. Você sempre foi mais do que isso. Um novo rugido ecoou, e uma explosão lançou terra e escombros ao redor deles. Aline caiu ao chão, os olhos fechados contra a força da onda. Quando abriu os olhos novamente, tudo parecia diferente. A poeira obscurecia a visão, mas as silhuetas de José e Fátima finalmente pareciam se mover. E então, o inesperado aconteceu. Uma gritaria ensurdecedora e o som de uma porta se estourando ecoaram. A taverna, seu refúgio, agora um campo de batalha. Do meio da poeira e do caos, uma figura surgiu. Era uma mulher, e as sombras a seguiram. O rosto dela parecia familiar, mas não era alguém que Aline esperava. Era Clara, a antiga amiga de infância. Clara, o que você está fazendo aqui? Aline exclamou, a confusão crescendo. Naquele momento, um frio percorreu sua espinha, quando Clara balançou a cabeça. Eu estou aqui para acabar com isso. Ela olhou para José e Fátima com uma intensidade que congelou o ar. Você não deveria ter se metido nisso, José. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza subjacente. Clara, você está do lado deles? Aline não conseguia acreditar no que seus olhos viam. As duas se olhavam, e dentro daquela conexão, cada uma via anos de amizade desmoronando. Clara lançou uma frase que mudou tudo. Você não sabe, Aline. José não é quem você pensa que é. Ele está ligado a tudo isso. A nossa resistência é uma armadilha. O tempo parou. As palavras de Clara penetraram a mente de Aline como uma lâmina afiada. O que você quer dizer com isso? Aline sentiu o mundo girar ao seu redor. Como você pode falar assim? José é meu irmão. Se você soubesse o que ele realmente fez, o que eles têm planejado, você não iria querer se interpor. Clara olhou para trás, onde os soldados se agrupavam, e Aline percebeu os símbolos, as bandeiras desfraldadas, tudo isso tomando forma. O que Clara dizia não era apenas uma acusação, mas uma verdade horripilante. Nesse momento, um soldado fez seu caminho em direção a eles, as armas a postos. Para trás, todos vocês. A voz estava cheia de autoridade, e quando Aline olhou para o soldado, olhares se cruzaram. Ela reconheceu a expressão, e sua cabeça girou. Era o próprio Padre Miguel, da aldeia, agindo como se fosse um deles, gritando ordens. Clara, você sabia disso? Aline fez a descoberta com uma sensação de traição dilacerante. Você sabia que ele... O soldado virou-se para Aline, e a expressão dele mudou. Aline, você está viva. A surpresa não combinava com a situação, e mais segredos começaram a se desvelar. A noite estava apenas começando, e os ecos de promessas quebradas ressoavam ao seu redor. Você não poderia estar aqui, Aline. Miguel gritou, o medo pesando em suas palavras. Você não entende o que está acontecendo. Aline olhou para ele, desamparada. O que você quer dizer? O que você e José fizeram? Isso não é sobre nós, ele replicou, um toque de desespero na voz. É sobre a sobrevivência da aldeia. Temos que nos unir aos que podem nos proteger. Proteger? Com base na traição? A voz de Aline foi um sussurro sufocante. A realidade se despedaçando aos poucos. O peso da revelação a esmagava.
O que você fez? E antes que Miguel pudesse responder, a explosão que engolira a taverna se intensificou, jogando Aline e Clara para trás. Enquanto os fragmentos de madeira e pedra voavam, Aline percebeu algo. Uma faísca no ar. Uma oportunidade. Vamos, Aline gritou. Se nós ficarmos aqui, estamos todos condenados. Mas Clara hesitou, os olhos buscando alguém que já não estava mais ali. E nessa hesitação, Aline viu uma sombra passar entre as chamas. Era José, aproximando-se, mas não sozinho. Uma figura encapuzada estava atrás dele, os olhos escondidos sob o manto, o semblante sombrio. Quando a figura removeu o capuz, Aline sentiu seu coração congelar. Era Antônio, um amigo que havia desaparecido anos atrás. O que ele estava fazendo ali? O passado e o presente colidiram em um único momento de horror. Sua cidade, Aline, está em jogo, e você não faz ideia do que realmente significa isso. Antônio falou, e suas palavras cortaram o ar como lâminas. Aline ficou sem palavras. O desenrolar da história, que ela pensava conhecer, agora tomava um rumo muito mais obscuro. Você e José, de que lado vocês estão? A voz dela tremia, a confusão a envolvendo em uma rede de incertezas. A amizade, o laço de sangue, tudo isso agora se misturava em uma dança mortal. E no fundo de seu ser, Aline sabia que estava prestes a descobrir verdades muito mais sombrias do que a guerra. Nós estamos aqui para destruir o que você sempre conheceu. Antônio continuou, mas antes que pudesse terminar, o chão tremeu mais uma vez, fazendo todos caírem. A terra parecia estar se revoltando, e um grito percorreu o ar. Em meio ao caos, Aline percebeu, não estavam todos apenas lutando por liberdade ou sobrevivência. Havia um plano maior, uma traição que envolvia até mesmo os laços mais estreitos. Os olhos de José brilhavam de um ódio que Aline nunca havia visto antes. A realidade a atingiu como uma onda. José sempre soubera mais do que deixara transparecer. E assim, com a noite se cerrando ao seu redor, a pergunta de Aline ecoou em sua mente. Qual era o verdadeiro plano de José? Ele estava disposto a perder tudo por poder? E o que isso significaria para todos? O futuro estava mergulhado em trevas, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar drasticamente. Aline sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As palavras de José e Fátima reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. O que eles estavam dizendo? O que seu irmão realmente pretendia? A adrenalina correu por suas veias enquanto a cena ao redor se tornava mais caótica. Não era apenas uma batalha física, era uma guerra que se desenrolava dentro dela. Você não sabe o que está dizendo, Aline gritou, mas a voz dela parecia se perder no clamor da multidão. O desespero a apertava, a boca seca, o coração batendo forte. José, o que você quer dizer com sobrevivência? O que está acontecendo? Miguel a puxou, tentando tirá-la do caminho da destruição. Aline, nós precisamos sair agora. Mas ela permaneceu paralisada, a confusão tomando conta de cada canto de seu ser. O olhar de José, que antes era familiar, agora estava distante e nada tranquilizador. José, você pode sair dessa. Aline implorou, tentando alcançar seu olhar. Você sempre foi mais do que isso. Um novo rugido ecoou, e a terra tremeu novamente sob seus pés. Em um instante, tudo mudou. Um som de madeira quebrando preencheu o ar. E então, a taverna, seu abrigo, começou a desmoronar. Aline sentiu uma onda de pânico. Miguel, a gente tem que sair. Mas algo inesperado aconteceu. Atrás dela, uma explosão de luz cortou a penumbra, revelando uma entrada no porão da taverna que nunca tinha notado. Era um túnel. Ele pulsava com uma luz tênue e estranha, como se estivesse vivo. Rápido, Aline! Miguel gritou, segurando-a pela mão. Temos que ir agora. Aline hesitou por um segundo. Poderia ser uma armadilha? Mas antes que pudesse pensar mais, uma sombra se projetou à sua frente.
Era José, mas não era o mesmo. Ele estava diferente. A determinação em seu olhar era assustadora. Vocês não podem sair, ele gritou, a cada palavra soando como uma sentença. Vocês não entendem o que está em jogo aqui. Nesse momento, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar, Fátima se virou para Aline. Você quer saber a verdade? José não é quem você pensa que é. Ela apontou para ele, com os olhos brilhando, de uma mistura de medo e determinação. Ele está entre nós, Aline, mas não é exatamente seu irmão. O coração de Aline parou. O que você quer dizer? Uma onda de choque e confusão a atingiu. Ele foi trocado. Fátima começou, mas uma explosão os interrompeu, lançando todos ao chão. O som ecoou, e por um breve instante, tudo estava envolto em fumaça e poeira. Então, as chamas iluminaram brevemente o ambiente, revelando um símbolo que Aline reconheceu, mas não como que deveria ser. Era um símbolo distante, um emblema de um passado que não fazia mais sentido. Com o olhar nublado pelo incêndio, Aline viu a figura encapuzada de Antônio, o amigo perdido, emergir das sombras. Você precisa saber a verdade. Os dois, José e outro, ele não é apenas seu irmão. É uma parte do que estamos lutando. Antônio se aproximou, a voz grave e intensa. A guerra que você conhece é só uma parte. José foi escolhido para se unir a nós, uma linha de sangue que se estende muito antes de você. Ele olhou fixamente para ela. Você precisa decidir, Aline, ficar ou ir. Mas saiba que a verdade pode te destruir. O peso das palavras caiu sobre Aline. Tudo o que pensava saber sobre sua vida, sobre seu irmão, sobre sua aldeia, estava para ruir. O símbolo queimava em sua mente, a conexão entre eles, a manipulação. E se tudo isso for um grande truque? Aline sussurrou, a confusão e a dor se misturando. Quem de fato é ele? José, em meio à fumaça, olhou para ela. Você precisa acreditar em mim, Aline. Eu sou seu irmão, eu sou. Mas antes que pudesse completar, a estrutura da taverna vibrava. Outra explosão. O teto desabou, e com isso, a verdade parecia se desdobrar como um pesadelo diante de seus olhos. Entre as sombras, uma nova realidade surgia. As alianças que conhecia estavam cambaleando, e os laços que a uniam a todos estavam se desfiando. E assim, enquanto a escuridão se aproximava, Aline ponderava. Quem exatamente ela deveria acreditar? O que seria dela e de sua família se cada rosto ao seu redor se tornasse um enigma? A noite trazia mais perguntas do que respostas, e ela sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Aline sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As palavras de José e Fátima reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. O que eles estavam dizendo? O que seu irmão realmente pretendia? A adrenalina correu por suas veias, enquanto a cena ao redor se tornava mais caótica. Não era apenas uma batalha física, era uma guerra que se desenrolava dentro dela. Você não sabe o que está dizendo, Aline gritou, mas a voz dela parecia se perder no clamor da multidão. O desespero a apertava, a boca seca, o coração batendo forte. José, o que você quer dizer com sobrevivência? O que está acontecendo? Miguel a puxou tentando tirá-la do caminho da destruição. Aline, nós precisamos sair agora. Mas ela permaneceu paralisada, a confusão tomando conta de cada canto de seu ser. O olhar de José, que antes era familiar, agora estava distante e nada tranquilizador. Você pode sair dessa, Aline implorou, tentando alcançar seu olhar. Você sempre foi mais do que isso. Um novo rugido ecoou e a terra tremeu novamente sob seus pés. Em um instante, tudo mudou. Um som de madeira quebrando preencheu o ar. E então a taverna, seu abrigo, começou a desmoronar. Aline sentiu uma onda de pânico. Miguel, a gente tem que sair. Mas algo inesperado aconteceu. Atrás dela, uma explosão de luz cortou a penumbra, revelando uma entrada no porão da taverna que nunca tinha notado. Era um túnel. Ele pulsava com uma luz tênue e estranha, como se estivesse vivo. Rápido, Aline! Miguel gritou, segurando-a pela mão. Temos que ir agora.
Aline hesitou por um segundo. Poderia ser uma armadilha? Mas antes que pudesse pensar mais, uma sombra se projetou à sua frente. Era José, mas não era o mesmo. Ele estava diferente. A determinação em seu olhar era assustadora. Vocês não podem sair, ele gritou, a cada palavra soando como uma sentença. Vocês não entendem o que está em jogo aqui. Nesse momento, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar, Fátima se virou para Aline. Você quer saber a verdade? José não é quem você pensa que é. Ela apontou para ele, com os olhos brilhando de uma mistura de medo e determinação. Ele está entre nós, Aline, mas não é exatamente seu irmão. O coração de Aline parou. O que você quer dizer? Uma onda de choque e confusão a atingiu. Ele foi trocado. Fátima começou, mas uma explosão os interrompeu, lançando todos ao chão. O som ecoou, e por um breve instante, tudo estava envolto em fumaça e poeira. Então, as chamas iluminaram brevemente o ambiente, revelando um símbolo que Aline reconheceu, mas não como o que deveria ser. Era um símbolo distante, um emblema de um passado que não fazia mais sentido. Com o olhar nublado pelo incêndio, Aline viu a figura encapuzada de Antônio, o amigo perdido, emergir das sombras. Você precisa saber a verdade. Os dois, José e outro, ele não é apenas seu irmão. É uma parte do que estamos lutando. Antônio se aproximou, a voz grave e intensa. A guerra que você conhece é só uma parte. José foi escolhido para se unir a nós, uma linha de sangue que se estende muito antes de você. Ele olhou fixamente para ela. Você precisa decidir, Aline, ficar ou ir, mas saiba que a verdade pode te destruir. O peso das palavras caiu sobre Aline. Tudo o que pensava saber sobre sua vida, sobre seu irmão, sobre sua aldeia, estava para ruir. O símbolo queimava em sua mente. A conexão entre eles, a manipulação. E se tudo isso for um grande truque? Aline sussurrou, a confusão e a dor se misturando. Quem de fato é ele? José, em meio à fumaça, olhou para ela. Você precisa acreditar em mim, Aline. Eu sou seu irmão, eu sou. Mas antes que pudesse completar, a estrutura da taverna vibrava. Outra explosão. O teto desabou e com isso a verdade parecia se desdobrar como um pesadelo diante de seus olhos. Entre as sombras, uma nova realidade surgia. As alianças que conhecia estavam cambaleando e os laços que a uniam a todos estavam se desfiando. Aline se ergueu, em choque. O rosto de José, distorcido pela fumaça, agora mostrava um sorriso malicioso. Você realmente acreditou em mim, não é? Ele riu e o som era fresco, cruel. Eu não sou seu irmão, Aline. Sou parte daquilo que você teme. O mundo de Aline desmoronou. O que? O coração a golpeou. Você não pode estar falando sério. Eu sou o que eles querem, José respondeu, com um brilho de satisfação nos olhos. E você, minha cara, será o sacrifício perfeito. A taverna tremulou mais uma vez, e uma luz ofuscante se espalhou ao redor, consumindo tudo. Aline olhou para Antônio, buscando sua ajuda, mas ele estava tão paralisado quanto ela. E enquanto outro rugido de destruição preenchia o ar, o verdadeiro caos começou. A linha entre amigo e inimigo estava completamente perdida. O que mais estava escondido sob a superfície da guerra? Para quais lados a verdade os levaria? Enquanto a escuridão se aproximava, Aline ponderava se ainda havia alguma salvação em meio a tanta traição. Aline estava cercada pela fumaça, a confusão a envelopando como um manto pesado. O olhar de José, antes um farol de esperança, agora era uma sombra do que ela conhecia. Você não pode ser quem pensa que é. Ela gritou, a voz embargada. O que tinha acontecido com seu irmão? Ele sempre fora sua proteção, sua âncora no caos. Agora, era parte do problema. Os ecos das explosões ainda reverberavam, mas havia um silêncio pesado entre eles. Aline, eu não tenho escolha. José tentou explicar, mas cada palavra parecia mais uma faca cravada em seu coração. Você não entende o que está em jogo. Entender? Aline não conseguia conter a dor. Você é capaz de se unir a eles. Você está destruindo tudo o que amamos. E mesmo enquanto falava, uma parte dela ainda se negava a acreditar. Era imparcial, cruel e imutável. Atrás deles, Antônio se movia,
a intensidade em seus olhos, mostrando que o tempo estava se esgotando. Aline, você precisa sair agora. José está em um caminho do qual não pode voltar. As palavras cravaram fundo como uma verdade nua e crua. No meio do turbilhão, Clara, a amiga de infância, gritou: Aline, eles estão chegando. O chão tremeu mais uma vez. E a taverna continuava a desmoronar. Era agora ou nunca. Antes que pudesse hesitar, Aline decidiu. Com um salto, ela puxou Miguel ao seu lado. Vamos, precisamos ir para o túnel. E com isso, a esperança renasceu. Um fio tênue, mas presente. O peso do passado os cercava, mas o futuro estava diante deles, mesmo que sombrio. José a observava, os olhos cheios de raiva e confusão. Você não pode me abandonar, Aline. Nós somos família. Mas ela sabia que família não era apenas sangue, que era amor, proteção. E ele havia quebrado isso. O desespero e a urgência guiavam seus passos enquanto o caos se desenrolava atrás deles. As vozes de José e Fátima se perdiam na distância. O túnel era apertado e úmido, as paredes vibrando com cada passo apressado. A luz à frente parecia promissora. Aline, você está bem? Miguel perguntou, mas ela sentia o aperto no peito, uma mistura de medo e coragem. Sim, ela respondeu, embora a incerteza reverberasse na voz. Quando chegaram ao fim do túnel, um novo mundo se revelava diante deles. O ar estava mais fresco, e o céu estrelado se abriu em uma vista que fez Aline parar por um momento. Seria esse o começo de algo novo? Poderia ser um recomeço mesmo entre a devastação? Mas antes que pudesse celebrar, um rosnado ecoou atrás deles. Olharam para trás e viram a sombra de soldados se aproximando, prontos para devastar tudo novamente. Vamos! Aline ordenou, e eles se lançaram na escuridão, correndo com toda a força que podiam reunir. Enquanto fugiam, ela sentiu um último arrepio de tristeza por José. O que aquele futuro armazenava para eles? Onde a lealdade e a traição os levariam? As perguntas ficavam, mas Aline preferia viver e lutar. A história não tinha terminado, apenas começara a se desenrolar de forma diferente. E mesmo que a batalha não acabasse, a vontade de lutar por um futuro melhor era mais forte do que qualquer sombra do passado. Agora, deixando os horrores para trás, Aline olhou para o horizonte. O que aconteceria a seguir? O que mais estava reservado para eles na escuridão da noite? O futuro era um mistério a ser desvendado. Se você viveu esta jornada intensa com Aline e seus amigos, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de